Não são dois povos. Entendemos que Deus tem um povo só, uma igreja só. Ela é formada de judeus e gentios. Lembra que a Bíblia fala? Eu vim para os meus. Teu bom perfume, primeira essência. Vamos dar mais uma vez, vem, Senhor. Amém, igreja? Tudo bem? Mais ou menos, daqui a pouquinho vai regulando. Isso é um mistério. Som. Quem não veio sábado passado? Levante a mão. Muita gente, né? Muita gente. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Gente, eu nunca fiquei tão nervoso para pregar, para ministrar uma palavra como essa ministração de Apocalipse, nesse estudo. Então, o propósito nosso, nesses dias do mês de maio, é apresentarmos um panorama do livro de Apocalipse. Um breve estudo sobre o livro. Então você que não veio no sábado passado e às vezes está um pouco perdido, imaginando o que está acontecendo, então eu gostaria de te apresentar sobre isso. E eu disse no passado que não seria uma pregação, seria um estudo. Então, por isso que eu estou tão nervoso, porque é diferente do que eu sou acostumado a falar, a pregar. Mas é uma exposição da palavra de Deus, não deixa de ser, de uma forma mais didática, pausada, porque nós estamos trabalhando, né, vamos dizer assim, o livro de Apocalipse como um panorama sobre o livro. Se nós ficarmos aqui o ano todo num culto nos sábados, eu acredito que a gente não consegue ainda estudar todo o livro. Alguém sabe quantos sábados tem no ano? Eu não faço ideia. Mas nós resumimos em 3 cultos para falar um pouco sobre isso. Abra sua Bíblia, e eu vou precisar muito, Lohane, de você de novo, para a gente passear aí, em alguns versículos. Abra sua Bíblia, então, no versículo central, que é o primeiro versículo, Apocalipse 1, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar no telão, para a gente ganhar tempo. Na minha versão diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Olha isso aqui, hein? Quando João escreve, Deus deu uma revelação para ele, para mostrar os fatos, os acontecimentos que acontecerão em breve. Ou seja, que iriam acontecer. Ele enviou um anjo para apresentá-lo a seu servo João, que relatou fielmente, eu disse sábado passado, fielmente, ou seja, do jeitinho que ele viu, do jeitinho que Deus mostrou para ele, ele colocou no livro. Este é o seu relato, este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, rapidamente, para a gente lembrar aqui, um breve resumão do que eu falei sábado passado, para a gente estar todo mundo na mesma página. O livro de Apocalipse, ele é o último livro escrito na Bíblia. João estava no final de carreira. João, ele estava numa ilha que ele foi o quê? Deportado, que ele foi colocado lá para sofrer uma pena. Estava na ilha de Patmos. E então João recebe o quê? Uma visão de Cristo glorificado, uma visão de Deus para escrever o livro. E nessa ilha, todo o cenário do fim, ele é revelado para João. O livro de Apocalipse, nós dissemos sábado passado, que ele foi interpretado de 3 maneiras na história da igreja. Quem vai lembrar? Primeira maneira, no sentido preterista, ou seja, passado mesmo, relacionado somente às coisas daquela época. Algumas pessoas acreditam que o livro foi escrito
somente para aquela época, para a época de João, aquela época em que a igreja vivia uma perseguição do Império Romano. Segundo, eu vou bem rápido, viu, gente? Segundo, outro ponto. Algumas pessoas interpretam o livro de João como uma visão futurista, que são as pessoas que acreditam que a partir do capítulo 4, ou seja, do capítulo 1 até o versículo 3, capítulo 3, é relacionado àquela época. E do capítulo 4 ao capítulo 22, é futuro, é ainda o que vai acontecer. Será um tempo que aponta para o fim, lá no finalzinho da volta de Jesus Cristo. E terceiro e por último, a linha de interpretação, que é a melhor linha que eu trouxe para vocês sábado passado, que é aquilo que eu mais acredito também, que é a linha histórica, aonde mostra que o livro, ele descreveu tanto os acontecimentos do passado, o livro é tão atual e oportuno para hoje, e que descreve também o que vai acontecer amanhã. Lembrando que essa linha histórica, ela não sai do ponto 0 e vai até o ponto 100, como se fosse algo retínuo, mas é algo histórico que Deus tem para a sua igreja até a consumação final, que vai ser o juízo final. Então a história de Apocalipse, ela é uma história teleológica, que significa o quê? Que caminha para o telos. Telos vem de quê? De Deus. Um fim que leva à consumação final, aonde leva a vitória de Jesus Cristo. O final, a consumação final, leva à vitória de Cristo e de sua igreja. Nós afirmamos ainda sobre 4 correntes. Quem lembra delas? Primeira, pré-milenismo dispensacionalista. É muita sensação isso aqui, né? Tem a ideia que Cristo vem, ele arrebata a sua igreja de forma secreta. Eu ainda dei como exemplo aquele filme Deixados para Trás, aonde Cristo vem, arrebata a igreja de forma secreta, aonde, exemplo, viu, gente? 50% aqui fica, 50% é arrebatado. Ou seja, secretamente. A gente está do lado aqui, quando é fé, oi, cadê? Foi embora, ficou só a roupa. Então isso é a linha de pensamento de pré-milenismo dispensacionalista. Que depois, quando Cristo arrebata secretamente, vem a grande tribulação, e aí Jesus vem fisicamente, visivelmente para todos verem, e estabelece o seu reino de 1000 anos, e acontece uma nova segunda vinda, que a gente chama por isso que a gente chama de 2 turnos. E aqui nessa linha de pensamento, existe uma distinção entre Israel e igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque para esse pensamento aqui, Israel é diferente. É como se fosse... ele tem mais glamour diante de Deus. E a igreja está um pouco separada dessa história entre Israel. Mas vocês vão perceber que para Deus isso não existe. Para Deus nós somos todos um povo, uma igreja, somos todos filhos dele e somos todos sujeitos à esperança da volta de Jesus Cristo. Amém? Segundo, pré-milenismo histórico. Aqui é o pensamento pós-tribulacionista. Aquele que não acredita que a vinda será em 2 turnos, como o pré-milenismo, que o arrebatamento ele não é um termo distinto da segunda vinda, e então Jesus Cristo vem, a igreja está passando por uma grande tribulação quando Jesus vem, e ele estabelece aqui o seu reino de 1000 anos, e só depois haverá o juízo final. Então nessa linha pré-milenismo histórico, Jesus vem, estabelece o seu reino 1000 anos, e depois desses 1000 anos, acontece o juízo final. E a terceira linha de pensamento é o pós-milenismo, uma corrente que foi muito importante lá no século XVIII, XIX, com o avanço da obra missionária, aonde essa linha falava que deveria existir a evangelização através das missões, através da cristianização do mundo. Depois que todo mundo conhecesse a Cristo, depois que todo mundo conhecesse o Evangelho, Jesus Cristo iria vir para sua segunda vinda. Porém,
essa linha caiu por terra com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com os fracassos do meio evangélico. Hoje você vai na Europa, nos Estados Unidos, as igrejas de antigamente, do século passado, hoje é boteco. Eles chamam de pub. É pub ou pub? Pub, em inglês, né? A Polly teve... Não, você foi para os Estados Unidos, né? O Léo já esteve morando na Irlanda, ele sabe um pouquinho mais sobre a Europa, ele sabe o que a gente está falando. Então, igrejas que eram do século passado, que evangelizavam, que pregavam, hoje nem existem mais. Então, essa linha caiu por terra justamente por isso. E aí, Paulo vai dizer em Tessalonicenses o quê? É um versículo que por si só já fala, e essa linha não dá para a gente acreditar nela. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Ou seja, o amor de quem falava tanto de Jesus se esfriou, a iniquidade tanto multiplicou, que o evangelho não consegue mais alcançar toda a humanidade. Então, por isso que essa linha, ela já caiu por si só. E por último, e a linha que nós estudamos e vamos entrar mais a fundo hoje, a linha do amilenismo. Mesmo não sendo, como eu disse, um termo que muitos gostam por ter o prefixo a antes, como um sinal de negação, a antes do milênio, essa corrente ela não nega o milênio. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Toda vez que a Bíblia falar de milênios, 1000 anos, não quer dizer que vai ser exatamente 1000 anos. Ou pode até ser, mas não deixa claro. A Bíblia fala que para o Senhor 1000 anos é como um dia. Então aqui, milênio, 1000 anos, não é ao pé da letra. Aqui entende que o milênio é como algo simbológico, sendo que o livro de Apocalipse, ele não vai numa linha retília, como nós já falamos aqui. Então não é 1000 anos que a gente pode contar. E compreendemos essa linha aqui de um entendimento de William Hendrickson, que é a forma mais consciente, mais fácil, mais prática da gente entender esse livro. Por quê, pastor Neto? Porque ele apresenta sobre o paralelismo, que vem de paralelismo progressivo, aonde ele divide o livro de Apocalipse em 7 sessões, e o livro de Apocalipse, ele é paralelo porque vai e volta, é a história, porque como eu disse, um contexto histórico, e não tem ponto A, ponto B para chegar do início ao fim, então as histórias, os fatos, os acontecimentos, eles vão entrelaçando, acontece aqui, acontece ali, então é paralelo, acontece de forma paralela, e progressivo porque à medida que as coisas vão acontecendo, à medida que os fatos vão acontecendo, vai chegando mais perto da consumação, vai chegando mais perto do juízo final. Então o livro de Apocalipse, ele é um livro fascinante, não é um livro para a gente temer, ele é um livro que retrata a vitória de Cristo e da sua igreja. É um livro, como eu disse, ele tem que nos trazer ânimo, é um livro que tem que nos trazer segurança, é um livro que tem que nos trazer esperança, otimismo, para quê? Para a igreja, otimismo para a gente continuar. Vejamos as 7 sessões para a gente lembrar e passar rapidinho para a gente entrar nas sessões de hoje. A primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao 3, aonde fala sobre os 7 candeeiros, a carta às 7 igrejas. Segunda sessão, do capítulo 4 ao 7, que fala sobre os 7 selos. A terceira sessão, do capítulo 8 ao 11, que fala das 7 trombetas, e nós falamos sobre elas no sábado passado. Capítulo 12 ao 14, a quarta sessão, levantamento do quarteto do mal, aonde nós vamos falar sobre isso hoje, que é o dragão, a besta que surge do mar, o anticristo e o falso profeta. A quinta sessão, capítulo 15 e 16, que são as 7 taças da ira de Deus. Primeiro Deus manda as trombetas para alertar, e depois Deus derrama a sua ira para corrigir o povo. Deus, ele usa as 7 trombetas para alertar. Observe que tem uma linha de raciocínio aqui, quando ele estabelece os 7 candeeiros, ou seja, escreve para 7 igrejas.
Aí depois ele estabelece as 7 trombetas, que são os alertas do Senhor, os fenômenos naturais que acontecem, os alertas de terremotos, maremotos, tantas outras coisas, são alertas do Senhor. Aí ele vem com as 7 taças da ira de Deus, ou seja, o alerta já veio, você não escutou, agora eu derramo o meu juízo em vocês. Sexta sessão, capítulo 17 a 19, a queda desse quarteto do mal. Sétima sessão, do capítulo 20 ao 22, a cena mais linda que nós vamos ver, a prisão de Satanás, o reinado de Cristo e o juízo final, dando os novos céus e nova terra. Então, em todas essas sessões, nós falamos, e nós vamos falar muito isso aqui, o quê? Que vai retratar a segunda vinda de Cristo. Em todas as sessões paralelas, elas vão retratar a segunda vinda de Cristo. E à medida que isso vai avançando, o tempo vai acontecendo, as coisas, né? Mais progresso vai acontecendo e nós vamos ficando mais perto da volta de Jesus Cristo. Agora observe, daqui para frente nós vamos falar no capítulo 12 ao 14. Se o livro está dividido em 7 sessões paralelas, sendo a primeira do capítulo 1 ao capítulo 11, a gente pode fazer uma grande divisão do livro todo em 2 sessões. Uma do 1 ao 11 e a segunda do 12 para frente. O mundo persegue a igreja. O Senhor julga esse mundo parcialmente. Lembra que eu falei? 1/3, 1/3, 1/3. As trombetas são para alertar sempre 1/3, 1/3. É 1/3 dos mares, 1/3 dos rios, 1/3 dos homens. Mas a partir do capítulo 12, essa luta, essa perseguição vai se agravar. Ou seja, vai ficar maior. Nós vamos sofrer mais. A perseguição contra a igreja vai aumentar. E aí no capítulo 12, nós estamos voltando lá na primeira vinda. Lembra que eu falo sempre, vai e vem essas sessões paralelas. E cada sessão dessa, ela cobre um período da primeira para a segunda vinda de Cristo. E é isso que a teoria, a corrente de pensamento que nós acreditamos no amilenismo explica, que o milênio ele compreende da primeira parte da vinda de Cristo até a segunda parte. Como eu disse, pode ser 1000 anos ou também não pode ser 1000 anos. Então, a quarta sessão paralela coloca no capítulo 12 para a gente, no versículo 1, olha o que está dizendo, capítulo 12, versículo 1. O título da minha versão fala, A Mulher e o Dragão. Então, eu gastei 14 minutos para a gente fazer esse resumo do sábado passado. Vamos lá. Então foi visto no céu um grande sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Essa mulher aqui, ela é retratada como a igreja romana entende como se fosse Maria. Os dispensacionalistas entendem que essa mulher é Israel. Porém, nós, os amilenistas, acreditam que essa mulher é o símbolo da igreja. Por quê? Porque não há diferença, como eu disse, entre Israel e igreja. Não são 2 povos, entendemos que Deus tem um povo só, uma igreja só, um filho só, né? Rebanhos na verdade, ovelhas. Entendemos que Deus só tem o quê? Uma família. A igreja, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que o quê? A igreja, ela é formada de judeus e gentios. Lembra que a Bíblia fala? Eu vim para os meus, mas os meus não quiseram. Então, prega a palavra aí para os gentios. Nós somos gentios. A igreja é formada por judeus e por gentios. Então, todo aquele que crê é igreja. Se nós cremos em Jesus Cristo, nós somos considerados igreja. Por isso não tem distinção entre nós, igreja e Israel. Para Deus isso nunca foi diferente. Logo, quem é essa mulher então que está grávida, que fala aqui? É a igreja é o povo que Deus preparou para trazer o quê? Para trazer o mundo
para trazer ao mundo o Messias, para trazer Jesus Cristo. Agora olha no verso 3, do capítulo 12 ainda. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. O texto diz que o dragão, ao ser lançado na terra, ele arrasta 1/3 das estrelas com ele. Se a gente continuar lendo aqui. O dragão, ao ser lançado na terra, ele arrasta 1/3 das estrelas dos astros com ele. Ou seja, aqui é o poder de sedução de Satanás. Aqui é o poder de sedução que o diabo tem para arrastar uma boa parte daqueles que são seduzidos pelo inimigo. Ao arrastar 1/3 dos anjos que caem no céu, Satanás usa desse poder de sedução. E ele vai o quê? Perseguir. Agora olha os versículos 5 e 6. A mulher deu à luz a um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus do seu trono. Versículo 6. A mulher então fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Aqui no versículo 6, 5 e 6, vai falar do nascimento de Cristo e da sua ascensão. Como o dragão, ele não conseguiu destruir o filho, o diabo, ele tem a intenção de destruir quem? Jesus. Que jeito que o diabo vai destruir Jesus na sua vida? Que jeito que o diabo vai destruir você se aproximar de Jesus? Observe, como ele não consegue destruir Jesus, o filho, ele então aproxima de quem? Da mulher. O diabo então começa a perseguir a igreja do Senhor Jesus. O diabo começa a perseguir a igreja, mas o livro retrata que Deus vai livrar a igreja, vai salvar a igreja das garras de Satanás, amém? Agora olha no versículo 7, o versículo 7 vai dizer que houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Se lermos com atenção o capítulo 12, depois vocês vão ler esse capítulo 12. O dragão vai lutar. Quem é o dragão? O diabo. Ele vai lutar contra a mulher, que é a mãe. Ele vai lutar contra o filho. Ele vai lutar contra os anjos. Mas ele vai sofrer uma derrota dos anjos, dos filhos da igreja. O inimigo, ele já nasceu derrotado. Eu vou repetir de novo, o diabo, o dragão, ele vai lutar contra a mulher, ele vai lutar, a Bíblia nos relata isso, ele vai lutar contra o filho, ele vai lutar contra os anjos, mas ele já sofreu essa derrota. Ele sofreu uma derrota contra os anjos, contra o filho, contra a igreja. Eu e você somos igreja e somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, por isso nós somos vitoriosos. Glória a Deus. Mas nós não podemos subestimar o diabo. Nós não podemos brincar com o diabo. Olha só o capítulo 13. Hoje nós vamos bem rápido, hein? Capítulo 13, nós vemos que esse inimigo, ele não trabalha sozinho. Quando ele vem e traz 1/3 dos anjos do céu, ou seja, ele trouxe uma porção de anjos para lutar com ele, para guerrear com ele. Observe que tem uma questão que me chama a atenção aqui, ó. O diabo, ele sempre quis ser imitador de Deus. Se você está falando, olha isso aqui. O diabo sempre quis ser imitador de Deus. Por quê? Porque Deus é triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí o diabo também quer ser. O diabo, o anticristo e o falso profeta. Deus, Jesus, aliás, sendo Deus, ele se fez carne. Aí o diabo também vai tentar incorporar em alguém, na pessoa de quem? Do anticristo. Novamente querendo o quê? Imitar Deus. E o Senhor Jesus, ele tem uma noiva, ele tem uma igreja, e o diabo também, ele quer ter um povo, ele quer ter uma noiva, mas essa noiva, a Bíblia chama de a grande meretriz, a religião prostituta.
O diabo, ele sempre vai tentar imitar Deus. E aí, porque Jesus selou e sela o seu, sela a minha vida, sela a sua vida com o Espírito Santo, o diabo também vai tentar selar através da marca da besta. O diabo sempre vai tentar imitar Deus. Então aqui no capítulo 13, quando João ele vê que vai surgir uma besta, a palavra mar aqui significa os povos, significa nação. Quando você vê mar em Apocalipse, significa as nações, significa os povos. E é nesse meio aqui, nesse estado de agitação desse mar, nesse estado de agitação dos povos, naquela calamidade que o anticristo vai o quê? Vai aparecer. E a Bíblia chama o anticristo de o homem da iniquidade. Paulo diz em 2 Tessalonicenses, afirma que a iniquidade, ela é o homem sem lei. Um homem que não suporta regras, um homem que não cumpre os princípios. Será que eu e você somos esse homem da iniquidade? Será que eu e você somos essa pessoa que não suporta as leis de Deus? Que não suporta os mandamentos de Deus? Eu disse aqui sábado passado sobre a doutrina, tem vários pensamentos, várias linhas de pensamento, e nós podemos aqui ser divergentes, acreditar na A, na B, na C, na D, mas a doutrina nossa não pode ser diferente. O que está na palavra de Deus não pode ser mudado. Aqui é onde fala a forma como eu e você vamos seguir a Cristo, vamos ir para o céu, vamos acreditar em Cristo, ter a nossa salvação, ter a nossa mudança de vida verdadeiramente. Não é corrente A, B, C ou D, mas é a palavra de Deus que tem que ser a doutrina da sua vida. E aí Paulo vai dizer que o homem da iniquidade, ele vem o quê? Ele vem para não cumprir a lei do Senhor. Quem é esse? É o anticristo. É ele que quer imitar Deus, mas ele não quer cumprir a lei de Deus. Ele quer imitar Deus no seu poder, ele quer imitar Deus na sua grande majestade, mas ele não quer imitar Deus como Cristo nos ensinou, que o menor da minha casa será o maior no meu reino, aleluia! Agora vejamos, no versículo 2 do capítulo 13, está escrito que o dragão deu poder e autoridade a ele, ou seja, o diabo é poderoso, o diabo tem autoridade. No verso 3 diz que toda a terra se maravilhou seguindo a besta, ou seja, ele é sedutor, ele consegue seduzir a mim e a você. Toda a terra ficou maravilhado com ele, toda a terra ficou maravilhado com o anticristo. E a pergunta que se faz na terra, lá no versículo 4, é o seguinte, olha o que diz no versículo 4 do capítulo 13: quem é tão grande como a besta? Olha o que a Bíblia retrata, que quando esse dia chegar as pessoas vão ver a besta, o grande diabo, o grande anticristo, o falso profeta, e vai dizer: quem é tão maravilhoso quanto ele? Quem é tão grande como ele? Gente, quem é? Jesus Cristo de Nazaré é maior, veio e já está derrotado e já está aniquilado Satanás. Agora preste atenção aqui no versículo 7 do capítulo 13. Olha o que diz, coloca aí, Lohane, versículo 7 do capítulo 13. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo, e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. Preste atenção, foi dada autoridade para a besta. Agora vamos fazer o inverso. O anticristo vai receber tamanho poder de Satanás, que ele vai ser adorado universalmente, exceto o que está escrito no versículo 8. Olha o que diz no versículo 8: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escrito no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, o livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Gente, todos, vou ler de novo, vocês não entenderam, e todos os habitantes da terra adoraram a besta,
são eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, ou seja, exceto os que têm o livro, que têm o nome escrito no livro da vida, não adorarão a besta. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, você não vai adorar o anticristo, você não vai adorar a besta, você não vai servir o falso profeta. E isso aqui é uma verdade gloriosa, é uma verdade que a Bíblia nos traz gloriosa, porque nós podemos chamar isso aqui de esperança, podemos chamar isso aqui de otimismo, de segurança da nossa salvação. Eu te faço essa pergunta: o seu nome está escrito no livro da vida? Aleluia! O seu nome está escrito no livro da vida. O anticristo, ele não vai arrancar uma ovelha sequer dos braços de Jesus, aleluia. O anticristo não tem poder de arrancar as ovelhas dos braços de Jesus, sabe por quê? Porque Cristo, ele disse: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz e me seguem, aleluia. Se nós cremos em Jesus, nós estamos salvos, nós estamos seguros, então nós não devemos preocupar com esses acontecimentos. Mas se o anticristo então, pastor, aparecer e nos pressionar, se o anticristo aparecer e nos pressionar, nós não iremos fraquejar? Nós não iremos titubear, né? Eu falo para vocês, não, nós não iremos, porque nós nascemos de novo, e nós somos criatura, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. O mesmo Deus que nos salvou, é o mesmo Deus que vai nos dar, e vai continuar nos dando coragem para enfrentar e vencer. Então, se o anticristo estabelecer o seu reino, e se nós aqui estivermos presentes, nós não iremos nos curvar para ele. A ideia aqui do versículo 7 do capítulo 13 não é que o anticristo ele vai derrotar e vencer a gente. Mas o que significa isso, pastor? A ideia é que o anticristo vai chegar e dizer para você assim: ou você nega Jesus, senão eu te mato. E aí o que você vai responder? Eu estou pronto para morrer por Jesus. O amanhã a Deus pertence, mas e hoje? Você está pronto para morrer por Jesus? Aquela canção, né, que a gente canta, né, sobre dar a vida toda. De fato nós estamos prontos para dar a nossa vida toda para Cristo mesmo? O que o anticristo quer é fazer de nós um apóstata, ou seja, quem não vai acreditar mais em Deus. O que o anticristo quer é fazer de nós um aliado dele, é que você negue a sua fé, que você não mais acredite em Deus. E olha o que a Bíblia diz no capítulo 11, no versículo 12, afirma que, capítulo 11, versículo 12: então uma forte voz do céu disse aos dois: subam aqui. E eles subiram no céu, numa nuvem, sob o olhar de seus inimigos. Deixa eu dizer a vocês, este versículo descreve como a vitória dos cristãos sobre o diabo se manifesta através do sangue de Jesus Cristo, do seu testemunho fiel a nós. Nós seremos como um cristão vencedor, como um mártir que é vencedor. Se a igreja tiver que passar, se nós como igreja tiver que passar por esse drama terrível da tribulação, da perseguição, que a Bíblia chama de grande tribulação, se a geração que estiver enfrentando isso, nenhum filho de Deus vai se acovardar, nenhum salvo vai se acovardar disso, nenhum salvo vai retroceder, porque a Bíblia está dizendo isso. Nenhum salvo vai negar o nome de Jesus. Todo aquele que nele crê, que tem o seu nome escrito no livro da vida, vai vencer.
Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você já é mais do que vencedor. Essa é a verdade bendita das Escrituras, da Bíblia sobre a minha vida, sobre a sua vida. Agora olha só, para a gente começar a encerrar. O falso profeta, a besta que vem, que surge da terra, vai ser um pavimentador do quê? Do caminho do anticristo. Aquele que vai preparar. O falso profeta é aquele que prepara. O anticristo será uma figura mais política. Já o falso profeta será uma figura mais o quê? Religiosa. E a Bíblia diz que, está no capítulo 13 isso, a Bíblia diz que o número da besta é o quê? 666. 666. 6, para quem não sabe, na nomenclatura dos números, significa o número do homem. Mas esse número 666 é um número emblemático. E muitos no passado acreditavam o quê? Que poderiam ser os antigos imperadores de Roma, como eu disse sábado passado. Muitos também ao longo da história, inclusive das confissões reformadas, protestantismos, acreditaram que poderia ser a figura do Papa. Mas por que o Papa? Porque o Papa, aqui na terra, ele usurpa do poder de Deus. Ele se coloca como o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele não é. Mas o que importa na verdade é que quem quer que seja esse anticristo, quem quer que seja essa pessoa, falso profeta, a igreja é vencedora. A igreja já venceu. No capítulo 14 vai dizer o seguinte: nós vamos encontrar a questão da grande Babilônia se levantando para apoiar o dragão, o anticristo e o falso profeta. E quem que é essa grande Babilônia? A grande Babilônia é uma espécie da religião prostituída. É toda aquela religião que está caindo na iniquidade. Se lermos os capítulos 17, 18 e 19, está tratando de uma religião prostituída, de uma política prostituída, da economia que é prostituída, toda bagunçada. Fala de poder religioso, fala de poder político e econômico. Então a grande Babilônia que a Bíblia retrata, são todos que estão inseridos nesse contexto prostituído. O que significa prostituído, gente? É aquilo que não presta, é aquilo que está bagunçado, é aquilo que não está a caráter de Deus. Então tudo isso, ele é governado pelo mal, tudo isso é governado pelo mal e a serviço do mal, a serviço do anticristo. E eu posso dizer que não tem nada mais perverso como a religião prostituída. Não tem nada mais opressor como uma religião fora o quê? Fora da verdade, fora dos trilhos certos. Mas a grande pergunta que a gente faz é o quê? Será que a verdade central do livro, que é a segunda vinda de Cristo, está contida aqui nessa sessão também, onde fala do dragão, do anticristo, do falso profeta? Vamos ler os versículos 14, capítulo 14, versículo 14. Em seguida vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Gente, isso aqui é fantástico. E eu vou encerrar aqui nesse capítulo 14 para vocês verem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Versículo 15. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Será que nós estamos maduros? Assim aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. 17. Depois disso saiu outro anjo do templo no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Então ainda outro anjo que tinha poder para destruir com fogo, veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: agora use sua foice para juntar os cachos de uvas da videira da terra, pois estão maduras.
o anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar, o grande lagar, só que da fúria de Deus. As uvas foram pisoteadas no tanque, fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com a altura que chegava aos freios do cavalo. Quando se dará, melhor dizendo, a ceifa à luz das Escrituras? Lohane, coloca para a gente aí Mateus capítulo 13, versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, ou seja, a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. A Bíblia Sagrada, ela declara que o inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita, o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Quando vai acontecer essa ceifa? Na consumação dos séculos, no juízo final. E a consumação do século é a mesma coisa que a gente dizer a segunda vinda de Cristo. Agora observe aqui, João, ao descrever, ele fez uma transição da figura da ceifa, falando dos salvos, falando dos justos. Os anjos vão ceifar o quê? O trigo, separar o trigo do joio, e vai recolher do celeiro. Mas observe que a cena para o juízo final do ímpio não é mais ceifa. A partir do versículo 17 que nós lemos aqui, saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual tinha uma foice aguda, ou seja, afiada. Uma foice afiada. Agora imagina a cena de um grande lagar de pisar as uvas, um grande tanque de prensar as uvas. Como se chama esse lugar? O lugar da grande ira de Deus, que aí algumas versões da Bíblia vai falar sobre cólera de Deus. A cena que retrata isso aqui, ela é simbólica, mas é para gente imaginar quão terrível será esse dia. Imagine 300 quilômetros de sangue, a altura de um freio de um cavalo. Se o cavalo é grande assim, imagina mais ou menos 1,5 metro de altura de sangue. É rio de sangue que não acaba mais. E quando será essa cena? Na segunda vinda de Jesus Cristo. Na segunda vinda de Cristo. Portanto, também nessa sessão, essa verdade é clara para nós. Agora nos capítulos 15 e 16, a quinta sessão vai tratar da ira de Deus. Como eu disse lá atrás, no início. O louvor pode voltar, por favor. Vamos encerrar com canção hoje. A quinta sessão vai tratar da ira de Deus. Em algumas versões chama de flagelo de Deus. Qual a diferença da quinta sessão para a terceira sessão? A terceira sessão paralela, eu disse no início que demonstra as 7 trombetas. Aqui nessa quinta sessão vai falar sobre as 7 iras de Deus. E vamos entender algo aqui que eu termino aqui, eu prometo. Quando as trombetas foram tocadas, Deus estava enviando um alerta. Deus estava enviando alerta. A primeira trombeta que caía no mar. Deus estava enviando alerta para a terra. Deus estava enviando alerta nos rios, nos mares, nos cosmos, nos astros e também nos homens. Sempre nós falamos aqui, trombeta fala sobre um terço que é atingido. Por isso que é um alerta de Deus. É 1/3 parte do rio, 1/3 parte do mar. Então Deus, Ele tem um controle na palma das suas mãos de tudo. Deus tem um controle da história. Deus tem um controle da sua vida. Deus tem um controle dos fenômenos naturais. Deus tem um controle do homem. E Deus está dizendo o seguinte aqui: eu estou tocando as trombetas. Eu estou tocando as trombetas. O juízo final está vindo parcialmente.
sobre 1/3 da parte da terra. Deus está dizendo aqui: enquanto eu toco as trombetas, se arrependa. Enquanto eu estou tocando as trombetas, é tempo de se arrepender. Agora, nas 7 taças, nas 7 iras de Deus, representado por essas taças, será diferente. Não vai ter misericórdia mais. Quando é trombeta, haverá misericórdia e juízo em parte. Agora, nas 7 taças, não tem mais misericórdia. Aqui não tem mais esperança. Aqui não tem mais segunda chance para mim e para você. No versículo 15 vai dizer, na última cena: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aí eu te pergunto: quando Jesus vem como ladrão? De surpresa, sem a gente esperar? Na segunda vinda de Cristo. Se coloque de pé, por favor, para a gente encerrar. Quando isso vai acontecer, gente? Na segunda vinda de Cristo. E no versículo 11 do capítulo 20 diz que: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Essa cena ela retrata quando o Senhor aparece para julgar a terra. Aparece diante do céu, e toda a terra treme da presença dele, da glória dele. E o nosso propósito aqui nesse estudo é para que você possa guardar na sua mente, guardar aí, na sua mente, no seu coração, a estrutura desse livro, o esqueleto desse livro, a forma como Cristo quer que eu e você compreenda a visão. Meu desejo é que, como nós lemos no primeiro versículo, como está escrito no primeiro versículo aqui, bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem as palavras desse livro. Então eu quero te fazer um desafio. Daqui a 15 dias nós vamos voltar e encerrar essa terceira parte. Daqui 15 dias ainda, porque sábado que vem não tem culto. E você vai ter 15 dias, eu queria te convidar a você ler esse livro de Apocalipse, lá na sua casa. Leia ele todo, são 22 capítulos, é rápido. Mas leia e faça a seguinte oração para Deus: Deus, me dá discernimento disso aqui. Me dá entendimento dessa palavra. Me dá entendimento daquilo que o Senhor quer que eu possa me conectar com a Tua palavra para entender isso aqui, para me trazer clareza, para me trazer entendimento. Nós vivemos um tempo de escutar muitas vozes, guerra disso, guerra daquilo, o Papa morreu, agora o próximo Papa que é o Anticristo, vai acontecer a guerra lá, não, agora a guerra da Ucrânia com a Rússia acabou, agora a paz vem e vai reinar. Nós precisamos estar atentos quanto a isso tudo, é verdade, mas quem dita o tempo desse mundo é Deus. Não é eu e você, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, é agora não, já era para ter feito já. Já éramos para termos arrependidos ontem. A história da sua vida está nas mãos de Deus. Não há perseguição que vai te derrubar. Não há perseguição que vai destruir a sua fé. Não há acontecimentos no mundo afora que vai te afastar de Jesus Cristo. Nada nesse mundo pode te afastar do amor perfeito de Cristo por você. Não tem nada que pode te separar do amor de Jesus Cristo. Agora Deus nos chama para fazer parte dele de que forma? Lendo a sua palavra, tendo o entendimento da sua palavra, tendo a compreensão daquilo que Ele quer de mim e que Ele quer de você. E aí eu te faço uma afirmação: não espere pelo amanhã, não espere por anticristo
que a Bíblia fala que vai vir. Não espere pelo falso profeta. Não espere a besta sair do mar para eu e você termos uma reação. Ele vem. Ele vem como um ladrão. Aleluia, Jesus. E como naquele grande dia, Ele vai estar no trono dEle, e a terra vai tremer de toda a sua glória, as ilhas vão tremer, o céu vai resplandecer, e eu e você seremos salvos pela glória dEle. Nessa noite você tem a oportunidade, nessa noite a trombeta está tocando para mim e para você. Nessa noite a trombeta do Senhor está tocando para a sua vida, para dizer para você: eu estou aqui e eu quero salvar a sua vida e a sua família. Não espere a ira vir sobre a sua casa. Não espere as 7 taças de Deus cair sobre a sua vida. Se arrependa, como eu disse, os meninos, a gente estava brincando, que hoje possa ser, eu e você possamos fazer parte desses 2/3 aonde não atingiu. Se atinge a 1/3, então eu e você temos que fazer parte dos 2/3. Está vendo que não está muito difícil? É até uma proporção maior. Cristo te chama. Jesus te chama. Nós vamos cantar aqui uma canção. E durante essa canção, você não precisa nem vir aqui na frente, mas você vai fazer uma oração aí que você nunca fez. Você vai pedir perdão e falar: Deus, eu quero essa segunda chance. Eu quero a segunda chance para a minha vida. Você vai orar e dizer para Deus: Deus, eu me arrependo. Eu estou escutando a trombeta tocando hoje. Se você está escutando essa trombeta tocar aí, levante a sua voz.